Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React coletiva do professor Abel Ferreira, após a ótima vitória do time misto do Palmeiras ontem sobre o Juventude, goleada tranquila, fácil, 4-1, estádio lotado, ambiente totalmente favorável, só coisa boa. 29 minutos a coletiva do professor Abel. Normalmente ele tem restringido a 15, 18 minutos no máximo. Essa foi longa. Vamos ver se saiu alguma coisa aí. Pelo que eu já ouvi, parece que saiu. Vamos lá, vamos ver. Vai, professor. Boa noite, Zé Henrique, da Rádio Energia 97. Muitos palmeirenses, torcedores, né, até mesmo nós, ficamos quebrando a cabeça para saber que time você colocaria em campo, né? Não precisam, porque essa é a minha função. Não, vocês só têm que aplaudir a equipa, mas sobretudo nos momentos difíceis. Sim, porque essa é a minha função. Então, e acho que esses 40 mil hoje... Já, Abel, já... Pô, o Zé Mistério começou falando, a gente ficou quebrando a cabeça, por quê? Porque a gente se importa, porque a gente gosta, porque a gente, né, pensa muito no time o tempo todo, nós que somos torcedores apaixonados. Não, essa é minha função, não é de vocês. Pô, Abel, deixa a gente pensar também. A gente gosta de brincar de técnico. A gente, assim, vamos lá. Nossa função não é simplesmente ir lá no estádio e apoiar cegamente. Vai, Palmeiras! Claro que esse é o mundo ideal do ponto de vista de quem está sob o máximo da pressão ali, mas tem que entender que a gente quer, entre aspas, participar, dar palpite, falar. Parece que não pode. Vieram acreditando nesse time alternativo, nesses jogadores, né, que ganharam mais uma oportunidade de jogar, né, hoje casa cheia, com um time alternativo. Não sabíamos realmente como seria a atitude do Palmeiras, mas um time muito vertical, um time jogando em cima do adversário, querendo gol. E, assim, acho que é chover no molhado, mas falar o que o Andreas Pereira dá uma dinâmica para esse time do Palmeiras é uma coisa impressionante. E a sua felicidade pessoal com o gol do Bruno Rodrigues, que até o Everton sai do gol para ir lá dar uns tapinhas assim, né, na cabeça dele, como uma forma de força para o rapaz. Olha, o Bruno Rodrigues é tudo aquilo que eu acredito no futebol e na vida. Quando nos xingam, quando nos tratam mal, quando as coisas não estão como nós queremos, quando dizem que estamos em final de ciclo, quando dizem que já não prestamos, quando partimos um joelho, quando partimos 2 vezes um joelho, quando temos que ir ao... Abel, vira a página, cara. Sabe? Tem que saber receber as críticas e seguir em frente. É muita mágoa. Tá muito magoado. Operados pela 3ª vez, quando nós estamos próximos do Mundial e tu ouves, não podes ir ao Mundial porque tens que ser novamente intervencionado. Isto é tudo aquilo que eu acredito, que é no trabalho, na persistência, na resiliência. Para mim, esse é o maior talento que alguém pode ter. Não é nem a capacidade técnica, nem a inteligência, nem a sabedoria, é a resiliência para nos momentos difíceis, manter os pés no chão e não dar trunfos a ninguém. Ser fiel aos valores que ele acredita, que é tudo o que eu acredito no futebol e na vida. É tudo o que ele passou, é tudo o que eu acredito. Foi de onde eu vim. Não cheguei aqui por ser filho de pais ricos. Subi a pulso na minha carreira como jogador. Subi a pulso na minha carreira como treinador. E cheguei à custa de muito trabalho, muito sacrifício. Ouvi coisas que eu não gostei, mas algum... E tem que saber ouvir. Tem que entender que isso está na job description. Tem que saber ouvir. Tem que entrar por um ouvido, sair por outro. Às vezes tem que entrar por um ouvido, fazer um certo eco ali dentro para pensar se não está fazendo nada que podia fazer melhor. Aí sai pelo outro. Parece que não pode criticar. Eu até entendo que tem críticas que são fora do tom, mas aí é humanidade, é sociologia, é antropologia.
o mundo não vai ser perfeito. A gente pode até tentar deixar o mais próximo da perfeição aquilo que a gente pode controlar. É uma frase que você mesmo usa, Abel. A gente tem que se preocupar com o que a gente pode controlar. Essas reações de massa, a gente não tem controle. Vai ficar se preocupando com isso? Uma vez eu duvidei daquilo que eu sou capaz? Não, nem ele. Por isso eu vos disse aqui, se vocês bem se lembram, e por isso é que eu vos digo que vocês não me conhecem, que eu gosto muito de jogar com vocês também. Eu disse-vos aqui que ele só ia jogar quando? Não. Eu disse aqui que ele ia jogar em janeiro. Não foi? Eu, ao mesmo tempo que estava a falar para vocês, estava a falar para ele. Que é para não criar ansiedade nem expectativas. Que é o problema aqui das pessoas, criam muitas expectativas. Não é? E, portanto, as coisas foram bem feitas, mas mais do que tudo, o mérito é todo dele. E claro que é muito bonito ver um estádio cheio como foi hoje. Vemos o Todos Somos Um. Mas, valoriza isso. sabem, quando as coisas estão bem, eu não preciso de ver o Todos Somos Um. A onda leva. É um caminho perigoso isso aí que ele está traçando. Ele não precisa fazer isso. Ele deveria aproveitar o bom momento para tentar estabelecer uma paz mais duradoura. Sabe? Eu acho que faz parte de ser um líder, depois de um momento ali de tensão, e vem a maré, como ele está falando, um bom momento, aproveita para sepultar de vez a parte ruim. Você pode até usar, agora que estamos todos em paz, usar o momento para prevenir próximas tempestades, para minimizar o efeito de próximas tempestades. Só que o jeito que ele está fazendo isso, ele está antecipando a próxima tempestade. Está fazendo errado, Abel. Tudo que você é excelente, ótimo como técnico, como líder dos jogadores, como funcionário, como elo entre elenco e diretoria, para mim você é ótimo, nota 9,5 em todos esses atributos. Agora, na condução do relacionamento com a torcida, você está indo muito mal. Não é aí que eu preciso da nossa torcida ou da Mancha Verde. Eu não preciso. Entendem? Não é aí que nós precisamos deles. Nós precisamos deles é nos momentos difíceis. Sim, beleza. E nos momentos difíceis, quando nós perdemos contra o Corinthians, contamos com os que estão dentro do CT. Aqueles que nunca nos abandonam. Esses é que nunca nos abandonam, sabem? E quando este espírito, A torcida nunca abandona o time. Agora, não dá para exigir de uma massa um comportamento perfeito, 100%. As massas são falhas. O que dá para exigir é comportamento de pessoas em suas individualidades. Então, ele pode chegar para mim, Conrado, um dia, se ele quiser, e falar: pô, Conrado, você não foi legal. Tal dia, tal dia, tal dia. Beleza. Pode chegar para você, torcedor, ô torcedor, você não foi legal tal dia, tal dia, tal dia. Beleza. Chegar e falar para a massa: massa, você me maltratou. Outro dia não, ontem eu publiquei uma matéria do Aimoré Moreira, uma entrevista que ele deu em 1957, que mostra como as coisas não mudaram muito de 1957 para cá, ele falando em relação à imprensa. Em relação à torcida é a mesma coisa, cara. Já tinha essa coisa da torcida ter comportamentos irracionais. Então não dá para esperar racionalidade de uma massa. Massas são irracionais. Massas são explosão pura, tanto para bem quanto para mal. E tem que saber lidar com isso. este espírito, para mim é normal. Para mim é normal. E os meus jogadores sabem disso. E se o Palmeiras quer ser diferente,
E se a Mancha Verde quer ser diferente, e se os nossos torcedores querem ser diferentes, é nos momentos difíceis, porque eles vão aparecer. Aí é que a gente precisa deles. É igual na nossa vida. Quando a vida, nossa casa está tudo bem, nós não precisamos de uma mão, só precisamos é de continuar. Nós precisamos é de alguém que nos ajude ou dê uma palavra de incentivo, é nos momentos duros e difíceis. Não é o contrário. Não é quando nós estamos mal, porque sabemos que estamos mal, sabemos que temos que continuar a trabalhar, como foi o caso do Bruno Rodrigues. E seria muito fácil para mim dizer, Barros, empresta este jogador, pá, está aí, pá, ele não se calhar nem vai jogar, 2 vezes operado ao joelho, manda-o embora, manda-o para qualquer lado. E não foi isso que nós fizemos. Nós cuidamos e abraçamos. É isso que eu espero dos nossos torcedores em todos os momentos, sobretudo nos momentos mais difíceis, como foi ainda hoje. Porque a Mancha Verde, quando está do nosso lado, nós somos foda mesmo. Somos... Sente-se a pele de galinha como ainda foi hoje. Porque eles conseguem puxar todos o que estão aqui dentro, como foi hoje. Que eles sabiam que nós precisávamos de ganhar com os 11, com todas as ausências, mas também com a força da nossa torcida, que foi hoje o que nós sentimos aqui. E ninguém sentiu falta de ausências. Vimos o Palmeiras, vimos o Todos Somos Um. Vimos o jogo quem jogar, seja contra quem for, vamos jogar para ganhar. Foi o que nós vimos hoje aqui. E é isso que eu espero da nossa torcida. Mas aplaudir agora, dizer que somos os melhores agora, que temos... agora é fácil. Agora eu digo, sabem o que é que eu digo aos meus jogadores? Atenção aos elogios. São impostores. Atenção, que agora vão começar a dizer que o Palmeiras... Lembram-se o que é que nos disseram sobre cada um de nós a seguir ao Corinthians? Lembram-se? Ou estão esquecidos? Foi o que eu lhes digo. Ou esqueceram-se? Então o caminho é exatamente o mesmo. Vamos continuar a fazer a mesma coisa. 24 horas, continuar o nosso trabalho, temos uma equipa nova, temos jogadores que valorizamos, que nunca foram à seleção, que nós valorizamos, que foram à seleção e fruto disso ficamos sem eles. Jogadores que fazem outra posição que não estavam habituados, como foi o caso do Bruno Fux, fez puta jogo na posição de 5. Aliás, ele já tinha feito golo. Acho que ele não, né? Foi preciso ir para o Palmeiras para fazer um golo de cabeça, que era coisa que ele também tinha alguma dificuldade em fazer golo de cabeça. Portanto, estou muito contente com a nossa torcida, estou muito contente com os nossos jogadores, mas o caminho ainda é longo, continua e daqui a 3 dias estamos aqui e precisamos convocar os nossos torcedores, venham, ajudam-nos, porque vivemos num momento... duro, difícil, mas nós aqui dentro da nossa casa temos mais do que nunca estar unidos. Quanto mais unidos nós estivermos, mais temidos nós seremos, mais fortes nós seremos, mais energia nós vamos dar aos nossos jogadores. Eu conto com os nossos torcedores, como ainda foi hoje, porque quando estamos todos juntos, quando trabalhamos todos para o mesmo, quando a energia é esta, as coisas são menos difíceis. Portanto... seguimos e amanhã é outro dia e continuamos focados naquilo que temos que fazer, que isso é que é o mais importante. Então tá, vamos lá. Ele foi meio confuso ali na forma de se expressar, mas esse final aí, eu acho que deixou mais claro o que ele está querendo passar. Ele demonstra mágoa, que não passou e eu acho que nunca vai passar, isso parece ser uma coisa dele. Ele é o tipo, parece ser o tipo de cara que ainda precisa de reconhecimento das coisas que faz. Que tem gente que faz as coisas e dane-se o que os outros estão falando, bem ou mal. Não afeta. O Abel ainda parece que é um tipo de pessoa que ainda se deixa afetar por isso. Porra, e é novo, tem 44 anos. É novo. Ainda precisa desenvolver isso. Há 10 anos atrás, talvez eu ainda fosse um pouco assim. Hoje eu sou menos assim. Ainda tenho, todo mundo tem. É uma coisa do ser humano, querer reconhecimento, precisar de reconhecimento. Alguns mais, outros menos. O Abel parece ser um dos que ainda precisa muito. E quando não vem, fica bravo, fica de bico. Mas também entendo, e essa parte final aí deixou mais claro, que no fundo o que ele está tentando fazer é chamar a torcida. Não agora, porque agora é fácil. Mas, quando ficar difícil, apoia. Porque a gente junto, a gente é foda.
E ele usou essa expressão. E ainda se referiu um pouco mais de clareza para a organizada. Pô, organizada ajuda aí, cara, vocês são organizados. Aí faz sentido, porque uma coisa é uma massa desorganizada. A organizada ela tem o poder de puxar. Então aí ele se dirige à organizada. Ó, puxa para o positivo aí, meu, ajuda a gente. Só que eu acho que isso não precisava ser feito em público. Tem duas formas de fazer isso: fazer em público e fazer, ó, dá uma ligada para os caras aí. Claro que isso tem um efeito colateral e o Palmeiras não quer ser refém de organizada, no que também é correto. Porque a partir do momento que você liga para a organizada e fala assim, ó, organizada, ajuda a gente aí. A organizada fala assim, pô, ajudo. E o que vocês fazem para ajudar a gente? E aí talvez venha uma coisa de cima para baixo que impede que isso aconteça. Entendo isso também. Mas existe uma forma de você chamar a organizada para ficar a teu favor, sem ficar devendo favor. No discurso, talvez, no discurso. Só que o jeito que ele fez o discurso aí não foi legal. O jeito que ele fez o discurso foi em tom de cobrança. Tipo, agora é fácil. Acho que precisa de ajuste nessa comunicação. O Abel tentou chamar a liderança da torcida no estádio para ficar a favor do Palmeiras num próximo momento ruim. Só que a forma como ele fez isso, falou assim, agora é fácil, dá a entender assim, agora eu não quero, agora eu estou bem, agora eu não preciso disso. Precisa em todos os momentos. Falou, pô, fiquei arrepiado. Pô, todo mundo que estava no estádio ontem ficou arrepiado. Foi demais. O clima que se criou, e o clima que se criou não é responsabilidade da organizada, não é responsabilidade do torcedor comum, não é responsabilidade do treinador, não é responsabilidade dos jogadores. É responsabilidade de todos. É o todo que faz isso acontecer. É o tal do todos somos um. Então, o discurso do Abel precisa de ajustes. Não foi bem planejado. Talvez ele tenha improvisado e não saiu da melhor forma. Eu acho que eu entendi aonde ele queria chegar, só que a forma como ele fez não foi a melhor possível. Aliás, bem longe disso. Vai causar reações. Quem estava contente já vai achar motivo para começar a encher o saco. E quer saber? Com razão. Abel, boa noite, parabéns pela vitória. Queria fazer duas em uma. Primeiro, sobre o quarteto do teu time, que pela primeira vez jogou junto hoje, Andréas, Maurício, Felipe Anderson e Rafael Veiga. A impressão que deu é que os quatro, embora pela primeira vez juntos, mas deu um grande dinamismo e foram os grandes motores desse Palmeiras que conseguiu construir esse belíssimo resultado. Você afirma, né, que tem que continuar o trabalho e, obviamente, não se imagina nada diferente, mas o quanto essa goleada de hoje ela é importante, uma vez que na tabela você passa a se isolar, você que eu digo Palmeiras, né, passa a se isolar na liderança. O quanto esse resultado de hoje é um passo importante nesse Palmeiras que briga pelo título brasileiro? Olha, a verdade é que o título só se vai decidir na última jornada, portanto, Ou não. adianta pouco olhar para a tabela agora. Sim, Agora, o que isso eu acho concordo. que é importante os nossos jogadores entenderem, sobretudo aqueles que se calhar têm jogado menos, valorizarem o trabalho deles. Aquilo que eu falo todos os dias e que lhes digo, preparem-se. A única coisa que os meus jogadores controlam é o treino e a preparação para aquilo que é o jogo. Claro que fiquei contente por a partir do jogo de São Paulo, poder ter uma semana para trabalhar bem este jogo, para prepararmos, termos tempo para trabalhar. O jogo parece que foi fácil, porque abrimos bem o jogo logo desde o início, mas foi fácil pela nossa dinâmica, pela nossa intensidade, pela nossa agressividade no bom sentido. Então, um jogo podia ser difícil, nós conseguimos aqui em nossa casa torná-lo, teoricamente, ou mais fácil. Agora dar os parabéns aos nossos jogadores e dizer-lhes a eles, isto é fruto do trabalho deles. É segunda, é terça-feira, é quarta, é quinta, é um mês, é dois. É perceber que fizemos uma reestruturação aqui dentro muito grande e os jogadores estão aí. Temos agora, sobretudo o nosso banco, é só moleques da base que nos podem ajudar também, que têm treinado connosco, mas
mais do que tudo, contente pelo resultado, mas por eles verem valorizado todo o esforço e o trabalho deles ao longo da época. Eu acredito que um profissional de futebol que trabalhe de forma séria, dedicada, honesta e comprometida, que mais cedo ou mais tarde tu vais escolher aquilo que plantaste. Agora, o contrário é que eu não acredito. Quem não seja um profissional sério, que não trabalhe, mais cedo ou mais tarde vai ter que ir para o outro lado, mesmo tendo todo o talento e toda a capacidade, mas como eu vos disse, para mim o verdadeiro talento está na capacidade, da resiliência de cada um tem, porque muitas vezes os jogadores têm o talento, mas depois no dia de jogo esquecem de o mostrar. Portanto, contente sobretudo pelo esforço deles e dar continuidade, porque trabalham muito, merecem muito. Por mim jogavam todos, mas eles só não jogam, a responsabilidade não é minha, é da FIFA, porque a FIFA disse que eu só posso meter 11 e substituir 5, porque senão eu meti-os todos a jogar, porque eu sei o que é que eles trabalham e sei o que é que nós fazemos no CT, e como eu vos disse, em momentos difíceis, sei onde é que estamos e sei para onde queremos ir, e hoje não vou alterar nada em relação a isso. Abel. Parece que ele fala muito mais com os jogadores durante a coletiva do que com a torcida. E tudo bem, não tem nada de errado nisso. Agora é importante o torcedor ter essa noção, que às vezes, quando ele está falando, ele não está falando com o público. Ele está usando a coletiva para passar recado para os jogadores. Essa foi uma resposta onde isso ficou muito, muito, muito claro. Tudo bem? Boa noite. André Neto, da Rádio CBN aqui. Queria voltar ainda um pouquinho no que você falou na sua primeira resposta sobre o Bruno Fux, porque, se não me engano, fazia bastante tempo que ele não atuava nessa posição de volante, algo que ele fazia na categoria de base, mas que acho que fazia tempo no profissional que ele não atuava nessa posição. Até pensando também no futuro dele no Palmeiras, jogador que está emprestado. E queria que você falasse um pouquinho também sobre o Luiz Pacheco, que hoje fez a sua estreia, garoto vindo da base, da ascensão meio meteórica dele internamente no Palmeiras, começou a treinar, a primeira vez relacionado e hoje já estreando também. Obrigado. Agora quero o ver a jogar também quando for na equipa B, no sub-20. Se o treinador acredita nele, nós temos que o pôr a jogar em baixo, não é? É um jogador com potencial, acho que ele é sub-17, correto? Portanto, se ele jogou na equipa principal, acho que podemos puxá-lo para a equipa sub-20 e continuar a dar-lhe continuidade num escalão mais acima, porque é um jogador que tem potencial para isso, mas contamos também com os nossos treinadores da base para o ajudar a dar minutos e continuar a jogar a um nível acima. Acho que é um jogador que realmente está acima do nível que lhe é exigido no sub-17, um jogador que pode claramente jogar no sub-20, e assim espero que isso aconteça, mas nós temos um treinador que está sempre atento a tudo que se passa no sub-20, no sub-17, e quando tivemos que chamar um sub-17, como foi o caso dele, o próprio Belé, e ter que meter esses jogadores, não temos problema absolutamente nenhum, porque temos o conhecimento profundo de tudo o que se passa na formação, mas quando nós tivermos outros jogadores, temos o Bruno Fux que pode fazer essa posição, temos o Aníbal, temos o Emiliano, e logicamente que o espaço para ele fica um bocadinho mais fechado, mas tem muitos anos ainda para jogar no sub-17 e no sub-20, para continuar a crescer e um dia mais tarde, quem sabe, poder ser uma das possibilidades aqui na equipa principal. E a outra pergunta era? A outra era sobre o Fux. Sobre o Luiz Pacheco, eu acho que o Abel foi preciso, né? Num jogo como hoje, ou como de ontem, né? São nesses jogos que acabam acontecendo esses desvios de padrão. Porque não é para o Luiz Pacheco estar jogando no time de cima. Por que jogou? Porque calhou dos dois volantes, os 2 5 do elenco estarem convocados. Um deles, um pela Argentina, né, o Aníbal, e outro pelo Uruguai, o Emiliano. E os dois estão muito longe. Então, não tem como Palmeiras colocar outro jogador nessa função, e improvisou o Fux. Na verdade, eu estou curioso para ver a resposta que ele vai dar sobre o Fux, porque eu estou com dificuldade até agora para entender se o Fux foi volante ou se ele foi um terceiro zagueiro liberado. Porque a gente tinha os dois laterais espetados. Os dois laterais estavam bem soltos. Então, eu entendo que o Fux ficou muito mais como um terceiro zagueiro. Agora, esse conceito também ele é muito relativo.
Porque, afinal de contas, existe carimbo na testa do jogador, você está de volante, você está de terceiro zagueiro, você está de líbero. Pá, carimba. Não importa, importa o que ele faz. E o Fuchs teve comportamentos de zagueiro e de volante e de líbero durante a partida. Então, acho que isso basta. Né? O que você pode é fazer graficamente ali uma posição do gramado em que ele ocupou majoritariamente, o tal do mapa de calor. Beleza. Mas o que importa é que aquele espaço do meio-campo foi ocupado pelo Fuchs. Né? Independente se você vai rotular a posição dele. E o Luiz Pacheco, sim, ele teve um desempenho um pouco mais definido, né? Naquela área central do campo, mas o Abel foi bem específico ao explicar que foi uma coisa esporádica por conta dessa aberração do calendário, né? E essa coincidência da gente perder os dois caras que ocupam essa posição do gramado. Então, o Luiz Pacheco, na reserva do improvisado, acabou atuando ali um pouquinho do tempo, mas isso serve para quê? Para ele dar uma acelerada na evolução dele, porque ele viu muito potencial no menino. Então ele está lá no sub-17, pode puxar ele para o sub-20, porque eu estou vendo que ele é bom, eu acredito no potencial desse moleque, pode acelerar. Tem a questão comercial também, né? Talvez ele já saiba de alguma informação aí que nós não sabemos, então isso é muito comum. Então vamos esperar o desenrolar dos fatos. Agora que o Luiz Pacheco é um talento, Vamos ver o que ele fala do Fuchs, eu estou realmente curioso para tentar entender qual foi a visão dele da atuação do Fuchs. Olha, o Bruno vou fazer aqui uma comparação em relação a um jogador que foi nosso aqui, que era o Luan. A capacidade técnica deste jogador Boa. É acima da média para zagueiro, um jogador que tem uma saída de bola absurda, por isso que se calhar no último jogo contra o São Paulo, se calhar o mais fácil era meter um centroavante e o treinador meteu um zagueiro, né? Por isso que estava aqui a falar com o teu colega, essa é a minha função, é ser treinador, é fazer as escolhas, é perceber qual é aqueles que nos podem garantir mais em determinado momento do jogo, o que é que o jogo está a pedir, e ele tem essa característica, é um zagueiro com uma saída de bola absurda, com uma calma também extraordinária, e é um jogador que nós gostamos e que vamos continuar com ele. Abel, boa noite. Não desenvolveu muito, mas ele comparou com o Luan, que realmente tem características muito parecidas com a do Fuchs, ou o Fuchs com as do Luan, porque o Luan veio antes. E o Palmeiras, ao que parece, já solicitou ao Atlético Mineiro que vai exercer a cláusula de compra, né? Que é ótimo. O Fuchs realmente está jogando muito bem, inclusive já começa a pedir passagem no time titular. Ou, eventualmente, pode colocar alguma caraminhola na cabeça do Abel para começar a escalar ele como 5 ou como terceiro zagueiro em determinadas partidas. E aí ele deixou claro, a gente está aqui para enxergar o que o jogo pede. O que também explica porque o Luan acabou indo para a reserva do Murilo. Então, dentro das crenças que o Abel tem, das características que o Abel mostra quando está definindo o time, definindo as estratégias, o Bruno Fuchs, titular ou não, ele sempre vai ser bastante utilizado, porque ele tem características que realmente agradam. Henrique Filhote, da Rádio Craque Neto. Abel, queria te perguntar, em relação, você já falou um pouco dele, sobre o Eric Belé, sobre essa estreia dele, sobre esse momento importante que ele vem vivendo e sobre um planejamento que você possa ter para esse atleta que no Sub-20 gera tanta expectativa para a torcida do Palmeiras atualmente. É isso, as expectativas, temos que meter gelo nas expectativas dos nossos torcedores, porque uma coisa é jogar no Sub-20, outra coisa é jogar na equipa principal. Há tempo de maturação, há tempo de poder estar connosco, de crescer nos treinos, de perceber a intensidade e a velocidade com que se joga na equipa principal, mas desde que nós chegamos ao Palmeiras,
A verdade é que a base tem sido muito valorizada, são O Abel fatos. não gosta da Muitos base. deles têm sido vendidos numa equipa que não tem como função valorizar jogadores, tem como principal função ganhar títulos, é isso que me exigem. E nós, o que temos feito é um bocadinho Sim. de tudo. É apostar na base, é vender os jogadores da base muitas vezes para reforçar aquilo que são os nossos cofres e a nossa capacidade financeira, que era coisa que não estava como nós queríamos quando nós chegamos, mas com a gestão responsável da nossa Presidente e do nosso Diretor Esportivo, nós conseguimos que tudo fosse crescendo ao mesmo tempo, responsabilidade financeira, poder vender jogadores, ganhar títulos, valorizar jogadores como o Aníbal e o Flaco Lopes, jogadores que não tinham sido chamados às seleções, e portanto é dar continuidade a este processo que temos feito, de forma séria, de forma responsável, de forma profissional e sempre com um espírito muito coletivo naquilo que é a valorização não só do Palmeiras, mas também daquilo que é a valorização do futebol brasileiro e é isso que nós vamos continuar a fazer. Bom, Belé, em termos de talento, parece ser um dos mais dotados aí dessa geração aí do Sub-20. E ele tem só 18, hein? Belé tá com 18, ainda tem chão de Sub-20 ainda, mas fisicamente ele parece ser bem desenvolvido já, é grande, é forte. Imagina quando ele pega corpo, né? Ele vai ainda fazer bastante musculação. Ele vai ser um meia realmente muito forte. Vai fazer uma carreira muito forte. Não sei se no futebol nacional ou no futebol internacional, mas tem muito potencial. E outro desse time sub-20 que eu gosto muito, que me surpreende que tenha ficado atrás do Luiz Pacheco, é o Coutinho. O Rafael Coutinho, para mim, é um moleque talentosíssimo. E eu entendo que ele está na frente do Luiz Pacheco, até pela idade e pela rodagem que tem. Até que eu fiquei surpreso por essa chance toda que o Luiz Pacheco está tendo. Coutinho fez gol na Copa do Mundo agora, de seleções, pelo Brasil, enfim, é um jogadoraço, né? Agora, como eu disse, às vezes tem coisas que estão acontecendo ali por trás que a gente não sabe, inclusive de razões comerciais. Então pode estar tendo um movimento aí de valorização do Luiz Pacheco, vamos aguardar. Mas o Belé, acho que ao que tudo indica, vai ter uma trajetória semelhante ao que tiveram, eu não vou falar o Estevão e o Endrick, mas semelhante ao do Luiz Guilherme. Vai ter uma chance no profissional, vai dar uma engatada ali de sequência, vai ficar uns 6 meses no time principal e já vai embora. É o que parece, é o que os movimentos aí indicam, porque ele é muito bom. Ele não vai ficar muito tempo no Palmeiras, não. Boa noite, Abel. Guilherme Juliário, do Web Rádio Verdão. Parabéns pela vitória. Abel, você comentou, né, sobre essa semana teoricamente livre que o Palmeiras teve, né, de domingo até hoje para a partida. E você comentou que o Bruno Fux jogou de camisa 5, mas a gente conseguiu ver um Palmeiras com muita variação, muita tabela. E por ser camisa 5, no caso do zagueiro, mas hoje jogando de 5, o Bruno Fux apareceu algumas vezes dentro da área, né? Tô aqui no gol, ele apareceu sozinho. Essa semana que você e os jogadores tiveram para treinar, os jogadores que estão nas seleções, não treinaram, claro, mas os jogadores que jogaram hoje, por não estarem habituados a entrar em campo nesse estilo de jogo que você adotou hoje, quão importante é ter essa semana cheia para conseguir preparar para um jogo tão importante quanto foi isso com a do Juventude? Olha, desde que eu cheguei aqui já me rotularam de tudo, não é? De retranqueiro, de jogador que só joga em transição, enfim, tudo o que vocês quiserem. Mais uma mágoa. Já me rotularam de tudo, mas eu quero vos dizer o que eu disse já há 3 ou 4 anos atrás, não vou mudar. Diz-me os jogadores que eu tenho, eu digo-te como é que eu jogo. Se vocês conseguirem entender a profundidade desta frase, vocês vão entender. O teu colega perguntou, mas o Andrés, eu vou-te voltar a responder a ti e àqueles que eu respondi da mesma forma há 3 ou 4 anos atrás. Eu digo-te os jogadores que tenho e digo-te a forma como vou jogar. Não sou eu. Em função, é isso que eu faço. Olho para os jogadores que eu tenho, em função dos jogadores que eu tenho, eu escolho a melhor filosofia, a melhor ideia de jogo para potenciar e valorizar as características dos jogadores que eu tenho. Ou vocês acham que foi eu que ensinei o André
o Andreas a jogar? Ah, isso não sou eu, é dele. Então, a resposta que eu tenho para te dizer a isso, é um bocadinho isto. Diz-me os jogadores que eu tenho e eu digo-te como é que eu jogo. Claro que com a semana de treinos dá... E estes jogadores trabalham muito e eu não trabalho só os 11. Já vos disse várias vezes, mais do que uma vez, eu não tenho 11. Eu tenho 28 jogadores, eu não treino só 11 jogadores. Eu treino os 28 e preparo os 28 para quando for preciso, ou de início, ou entrar, para dar respostas que têm dado. Portanto, fico, como te disse no início, fico muito contente e feliz por eles verem o trabalho e o esforço deles reconhecido através de um bom jogo, de uma boa vitória, da dinâmica dos jogadores. Fizeste uma outra pergunta, que era... Pronto, agora é recuperar os nossos jogadores, temos menos tempo para preparar o próximo jogo, mas as nossas intenções não vão mudar. Seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar para ganhar, mas claro que este tipo de vitórias, a mim, enquanto treinador, me deixam contente, porque é para isto que eu também trabalho, para não só para os que jogam mais, mas também os que jogam menos, chegarem ao dia de jogo, entrarem e tu veres as mesmas dinâmicas, os mesmos comportamentos, os mesmos princípios, e isso a mim, enquanto treinador, realiza-me. Abel, boa noite. Esses dias... O Abel tenta ser didático, né, para explicar as formas com que ele conduz o dia a dia, e acaba sendo repetitivo, né? Assim como até agora ele não falou de arbitragem, ele falou de gramado, não falou de nada, até porque também no jogo de ontem tudo correu muito bem. Mas ele costuma ser repetitivo nos temas para responder as perguntas. As perguntas são as mais variadas possíveis e ele sempre acaba dando um jeito de enquadrar as respostas nos mesmos temas. Então, e esse da liderança, a forma como ele exerce a liderança sobre os jogadores, também um tema muito recorrente nas respostas dele. Eu acho que ele podia ser um pouco mais direto e menos retórico nas respostas. Eu acho que enriqueceria um pouco mais as coletivas. Eu sei que ele não está muito preocupado em enriquecer coletiva, coisa nenhuma. O que ele está interessado é em passar os recados para conseguir o que ele considera importante para o time. E eu enxergo todo esse trabalho do Abel de forma positiva. Ele está tentando fazer o que é melhor para o Palmeiras. Isso eu não tenho dúvida. Eu não enxergo nada disso como uma coisa pessoal dele. A única coisa que eu enxergo como pessoal, que eu acho que ele podia melhorar, é o que a gente falou ali na primeira resposta dele. Essa parte da mágoa. Aquela, sim, é uma coisa muito pessoal dele que ele precisa trabalhar melhor. Mas, de resto, ele está sempre tentando fazer o que é melhor para o Palmeiras na visão dele. Estou falando que eu concordo. Mas eu vejo ele sempre bem intencionado quanto a isso. Mas ele poderia, sim, tornar as entrevistas um pouco mais ricas, né? Dando respostas mais diretas e menos retóricas. Logo após a vitória contra o São Paulo, apareceu nos bastidores da TV Palmeiras ali uma preleção onde você mostra algumas mini-metas da equipe. O joguinho de xadrez ali. É interessante, né, a gente ver esse bastidor, porque tem... A gente faz isso no Verdazo, né, faz 10 anos, né, a projeção de pontos. A gente divide o campeonato em quatro quartis e coloca mini-metas para esses períodos. O Abel, ele faz isso em metas menores. Ele dividiu em períodos de 4, de 5, de 6, não com um número definido. Mas é um exercício muito parecido com o que a gente já faz há 10 anos aqui no Verdazo. E é legal isso, porque mantém os jogadores motivados. Eu acho que um dos fatores que faz com que jogo de pontos corridos às vezes seja menos interessante que mata-mata é isso. Os jogadores entram com é só mais um jogo. Ao passo que quando você coloca mini-metas, o jogador fala assim, eu estou num período de 4 jogos que eu tenho que ganhar tantos pontos. Eu tenho que ganhar esses pontos. E aí o jogador entra mais motivado do que se ele não tivesse esse tipo de exercício. Eu acho que é um método interessante para aumentar o foco dos jogadores. Metas de pontos, tem metas de gols, tem metas de gols sofridos e gols feitos. E agora o Palmeiras tem uma sequência que será pesada, né? Bragantino...
Eu não sei se... Eu vou tentar adivinhar agora, usar a maquininha do Galvão aqui. Ele não gostou. Aquele trechinho da TV Palmeiras meio que revelou uma coisa que ele não queria que fosse revelada. Eu acho que ele... Pela cara dele, eu acho que passou isso pela cabeça dele. Falei, puta, isso não devia ter aparecido. Mas tudo bem. Flamengo, Cruzeiro, vai ter a semifinal da Libertadores. Quais são as mini-metas do Palmeiras nesse período e o quanto Olha lá a cara dele. competitividade dentro do time fazer esse tipo Não gostou. de projeções pequenas durante a temporada? Mas o ciclo não estava a acabar. Eu não vos posso dizer, tu não te posso Olha lá, dizer. não quer falar. Ai, meu Deus. Ele não queria, tá vendo? Eu não vou alterar nada daquilo que nós temos feito. É um jogo de cada vez. Temos agora, é um jogo de cada vez. É preparar, descansar agora, recuperar os nossos jogadores. Daqui a 3 dias estamos aqui a jogar com o Red Bull Bragantino. Dificilmente vamos ter jogadores vindo das seleções, porque em função daquilo que foi a nossa ida ao Mundial, em função daquilo que é o calendário brasileiro, em função daquilo que é a valorização dos jogadores que nós treinamos, que foram chamados às seleções. Infelizmente houve vários jogadores que nunca tinham ido à seleção e através daquilo que nós fazemos aqui dentro do clube foram valorizados e neste momento não podemos contar com eles. Portanto, é continuar o nosso trabalho. Sim, tudo o que estás a dizer é verdade, não te posso dizer muito mais do que isso. Essa é a minha função, ao contrário daquilo que alguns dizem. Olha lá, a mágoa. Dedico muito tempo, mais tempo ao Palmeiras do que à minha família, não só à minha família base como à minha família que está em Portugal. É isso que quero que as pessoas entendam isso. Agora também não vos posso dizer tudo o que eu faço, porque senão vocês sabem tanto como eu, isso não tinha piada. Agora o que tu estás a dizer é verdade. Isto é com mais receitas aqui dos bolos aqui brasileiros que são maravilhosos, mas bem perguntam, pode-me dar a receita? Eles bem dizem, tem ovos, tem farinha, tem doce, mas ninguém nunca diz a quantidade que leva. Portanto, há coisas que são muito nossas e nós vamos continuar, mas é verdade. Eu acho que isso cria desafios, cria ambição à nossa equipa, mas nós não podemos alterar agora tudo aquilo que foi. Estamos na reconstrução, nós mudamos muitos jogadores, estamos numa boa fase, nunca perdemos o equilíbrio daquilo que foi em momentos difíceis e críticos no clube. Nós sempre dentro do clube, começando pela nossa Presidente, já vos disse, é uma Presidente fora da caixa, é uma Presidente que está lá sobretudo nos momentos difíceis, né? Ela quando mais me ajuda, mais me liga, é quando está num momento difícil. É isso que eu espero de um líder e é isso que eu faço com os meus jogadores. Não é quando as coisas estão a correr mal, eu vou ainda esmago mais, né? Mas isso também é quem está habituado, também nos dá outro tipo de casca, mas não é assim, eu tenho essa sorte. Mas também tenho sorte porque as pessoas dentro do clube sabem aquilo que nós fazemos, sabem como é que nós chegamos até aqui, sabem como é que estava o clube quando nós chegamos, sabem como é que foi a valorização e sabem que o caminho é este, é expectativas máximas, independentemente do que se possa dizer, agora ainda mais, porque agora vocês vão fazer tudo o oposto que fizeram a seguir ao jogo do Corinthians, é tudo o oposto. No jogo de Corinthians estávamos todos, se nós, clube, se a minha Presidente e se o meu diretor desse ouvidos ao que tinha acontecido, o treinador já tinha ido embora, metade da equipa tinha ido embora e era tudo mau. Portanto, nem éramos tão maus como diziam há uns tempos atrás, nem agora somos isso tudo que vão para aí dizer. Só tenho Palmeiras e que ninguém não sei o quê, isso é mentira. É continuar pés assentos no chão, continuar a trabalhar e seguir o nosso caminho, porque como tu disseste bem, não é preciso lembrar, Red Bull Bragantino, temos o Flamengo a seguir, temos a Libertadores e temos um jogo 2 dias depois de fazer uma viagem absolutamente, vamos ver, mais outro desafio, sem dormir, vamos ver como é que será esse jogo, infelizmente, ou felizmente vamos jogar um jogo de cada vez e preparar sempre o seguinte, sem pensar muito naquilo que vai ser o segundo jogo. Primeiro agora, recuperar Bragantino e depois vem o próximo. Abel. Vocês notaram como ele fala, usou várias vezes o pós-jogo contra o Corinthians como um marco ali do que ele entende que
que foi um ponto de virada, aí foi mesmo. Depois do jogo do Corinthians, ele muda o esquema, né? No jogo contra o Ceará, quando pela primeira vez ele coloca Vitor Roque e Flaco Lopes juntos, no segundo tempo, e aí no jogo seguinte ele escala os dois como titulares, que foi quando deu a virada, mas ele ficou realmente muito magoado, muito sentido com o que aconteceu no pós-jogo contra o Corinthians, e já falei várias vezes que eu acho que ele tinha que ter trabalhado melhor essa situação. O que eu acho engraçado é que a torcida do Corinthians está vibrando toda vez que o Abel cita esse jogo. Com orgulho. Olha só o estrago que a gente fez no Palmeiras. Não, cara, o que vocês fizeram foi eliminar o Palmeiras, ok, tem todo o direito de comemorar isso, mas se eu fosse corintiano, cara, eu pensaria seriamente se eu não trocaria essa eliminação por deixar tudo como estava. Porque o Palmeiras ficou tão arrumado, essa derrota para o Corinthians acelerou essa virada de chave no Palmeiras de tal forma que periga o Palmeiras ganhar uma Libertadores e um Brasileiro por conta disso. E o Corinthians não vai ganhar a Copa do Brasil. O Corinthians vai ser eliminado. Então o Corinthians não vai ganhar nada e acelerou a recuperação do Palmeiras. Não deixa de ser irônico. É claro que o torcedor do Corinthians nunca vai torcer para o Corinthians ser eliminado. Mas pensando friamente ali, se eu fosse corintiano, eu trocaria uma eliminação, né, para o Palmeiras na Copa do Brasil, para o Palmeiras continuar com aquele esquema que não estava lá muito bem encaixado. Pensando friamente. No fim do ano, esse raciocínio vai fazer mais ou menos sentido. Vamos esperar. Cleiton Lemos, do Dimensão Esportiva. O Palmeiras fez hoje uma das melhores atuações na temporada, taticamente, tecnicamente, individualmente, coletivamente. Como foi o último papo com os atletas antes do jogo? E teve alguma coisa que o senhor não gostou no jogo de hoje? Obrigado. Olha, boa pergunta. Eu acho que a nossa época até agora, eu acho que nós começámos muito bem, ok? 15 dias antes do Mundial, ou se calhar menos, baixámos um bocadinho. Fizemos um Mundial, na minha opinião, bom. Fomos eliminados pelo campeão. E estranhei quando cheguei aqui, não sei porquê. É estranho um clube como o Palmeiras chegar depois de ter feito um Mundial, na minha opinião, não digo excelente, mas bom, e chegar aqui parece que estava tudo mal. A explicação para isso é simples, Abel. Essa piadinha de Mundial que o Corinthians tratou de difundir depois que ganhou em 2012, e fez porque tem que fazer mesmo, é rivalidade, pega muito no torcedor palmeirense médio. A maioria da torcida do Palmeiras sente essa historinha de Mundial, de não ter Mundial, que é uma besteira. Primeiro porque nós temos. Né? E segundo que o Palmeiras está sendo o clube dominante dos últimos anos. Os caras não ganham nada. Só sobrou para os caras falarem isso. É a tábua de salvação da torcida do Corinthians. E a maioria da torcida do Palmeiras abocanha a chumbada. É impressionante. Então, é isso que faz com que, às vezes, o torcedor, esse que abocanha a chumbada, se vire contra o nosso plantel, o nosso treinador. Perdeu o Mundial. Como se ganhar o Mundial fosse uma obrigação. Você tem que ganhar o Mundial. Não tem que ganhar o Mundial, tem que disputar, ir lá disputar, fazer um bom papel e, se der, claro, ganhar. Se não perder de forma humilhante, se não tomar de 4, se não tomar goleada, aplaude os caras. Eu concordo aí com a visão do Abel. Agora, ele também poderia entender o porquê isso acontece e olhar de cima para baixo, como cabe a um líder, e compreender. Que se criam em torno do Palmeiras para tentar diminuir tudo aquilo que nós fazemos. Por isso é que os nossos torcedores têm que estar muito atentos a isso, porque às vezes é fácil arranjar culpados, né? Somos nós que fazemos os golos. Nós fizemos 3 golos. Nós
É a nossa equipa que procura e tem que trabalhar, continuar a trabalhar como tem feito. Tanto a seguir ao Mundial tivemos ali mais do que dentro fora, uma conjuntura e numa narrativa que se criou que eu próprio não percebi e que afetou aqui, tanto é que depois fomos eliminados com o Corinthians e parecia o fim do mundo, não sei porquê, não consigo perceber, ainda hoje não me percebo. Ainda hoje não percebo, Abel. Derby, cara, derby, Palmeiras e Corinthians. Se for eliminado pelo Corinthians, vai cair o mundo, cara. Tem que estar preparado para isso. Eu achei até que você ia ser demitido. Não que eu concordasse, mas que a Leila não fosse capaz de segurar a pressão, e ela segurou bem. Cara, Palmeiras e Corinthians, derby. É a mesma coisa que talvez seja muito maior do que uma rivalidade que você esteja acostumado lá em Portugal. Talvez seja por isso que você não tem essa referência ainda. O que me causa espanto é que está aqui já há 5 anos. Já era para ter sacado isso. São questões políticas, são questões filosóficas ou antropológicas, não consigo entender, mas nós dentro do clube continuamos a fazer o nosso trabalho, seguir os nossos processos, melhorar os nossos jogadores, melhorar a nossa equipa, jogadores que foram vendidos, jogadores que foram contratados, e agora estamos num bom momento e queremos continuar assim. O jogo, gostei, achei que entramos muito bem, houve pouca coisa que eu hoje não gostasse, acho que fizemos um jogo sério, foi isso que eu lhes disse antes do jogo, não lhe meti nem mais nem menos pressão do que temos que ganhar este jogo porque é importante ganhar este jogo, não, o que sempre fazemos, preparar bem o jogo, técnica, tática, física e mentalmente, que os nossos jogadores entrassem fortes e concentrados naquilo que foram as tarefas, e aí sim melhoramos sobretudo. Eu avisei os nossos jogadores que a primeira parte que fizemos contra o São Paulo não a podíamos repetir, porque eu não preciso de arriscar tanto quando a nossa equipa sabe exatamente aquilo que tem que fazer e está focada nas nossas tarefas, mas sinceramente acho que fizemos uma exibição muito boa. E temos que continuar assim. Não tenho, sinceramente, acho que tenho que valorizar todo o esforço destes jogadores que ficaram aqui, valorizar os próprios moleques que nos vieram ajudar e continuar com os pés assentos no chão. Volto a dizer, o caminho é longo, há muita pedra ainda para partir, muita pedra pelo caminho, vamos ganhar, vamos perder. O importante é que o Palmeiras, desde que nós estamos aqui, continua competitivo. E eu vou terminar como comecei, preciso muito da ajuda dos nossos torcedores. Isso. Porque estamos na reta final e precisamos que, mais do que nunca, estarmos unidos em prol daquilo que é o nosso amor. Vocês desde pequenos, eu aprendi a gostar de Palmeiras, ainda que com uma ou outra desilusão, mas faz parte. As alegrias são muito maiores. Isso. A sintonia e a empatia continua a mesma. Agradecer o vosso apoio, estejam connosco, a mães, os torcedores, todos, porque realmente quando vocês estão juntos, e para terminar eu digo, quando nós estamos todos juntos, é quando eu chego ali dentro do campo, vocês começam a cantar, e se a minha pele começar a fazer pele de galinha, aí eu próprio digo, nós estamos preparados. Quando isso acontece, quando eu começo o jogo, mesmo ainda hoje quando foi contra a Juventude, e vocês fora, começando para manchar, puxar, e todo o estádio a acompanhar, e a minha pele de galinha aqui, aí eu digo, ok, nós estamos preparados para jogar, seja contra quem for, seja com que jogadores for, seja contra que adversário for, jogar para ganhar como foi hoje. Obrigado pelo vosso apoio e conto com vocês. Tá bem? Aí sim, Abel. Porra, é isso. Aí você tá puxando a gente do jeito certo. Mencionar a organizada é importante, porque a organizada tem um papel fundamental ali na atmosfera do estádio. Do jeito que ele terminou, ele foi muito claro no que ele está querendo desde o começo da coletiva. Só que naquela resposta inicial, ele foi muito mal. Ele quis falar, agora é fácil. Queria ver esse apoio lá depois do Corinthians. Impossível, Abel, impossível. Então, assim, se a ideia é chegar para a torcida do Palmeiras e falar assim, pô, vocês estão vendo como é legal quando está todo mundo remando para o mesmo lado? Sabe quem causou isso? Quem causou isso
foi toda essa movimentação da imprensa e das torcidas rivais contra o Palmeiras, que fez com que a torcida do Palmeiras se unisse, inclusive esquecesse as diferenças que existem de pensamento, sabe? Eu nunca vi, num passado recente, a torcida do Palmeiras tão unida. Então tem que aproveitar esse momento e não causar, sabe, reviver problemas passados. Ah, vocês xingaram a gente, tô magoado. Pô, esquece, Abel. Então esse final foi perfeito. Esse final foi a forma correta de passar uma mensagem para que nós permaneçamos unidos mesmo nos problemas difíceis, nos momentos difíceis, na hora dos problemas. Então, falta esse ajustezinho aí na comunicação do Abel com a torcida. Acho que ele improvisou ali, nem tudo é media training, nem tudo está ensaiadinho, às vezes ele solta e às vezes vai mal. Então, ele foi muito mal no começo da entrevista, mas ele terminou muito bem. Longa, hein? Longa entrevista do Abel, mas acho que se a torcida do Palmeiras souber filtrar, souber absorver a parte boa da entrevista, ela vai render bons frutos. Infelizmente, eu tenho certeza disso. Vai ter gente que vai focar na parte errada da resposta dele, na parte ruim da resposta dele. Faz parte, vai ter que saber lidar com isso agora. Muito obrigado a todos pela companhia. Convido vocês a seguir com a nossa programação. Segunda-feira, amanhã à noite, teremos nosso Verdades ao vivo. E quarta-feira, mais uma cobertura direto do Allianz Parque, Palmeiras e Bragantino. Anderson Correia narra, eu comento, eu conto com vocês. Ótima semana, um grande abraço, saudações alviverdes.